Cadê a Fran? Tá aguardando ela conectar. Já tá chegando. Aê, chefe. Ei! Tudo bem, Fran? Tudo e você? Tudo bom? Nossa, Michelzinho aí com a gente, arrasou, hein? Você viu que honra? Nossa, em breve aqui batendo um papinho com a Zon de Terapias. Vai estar com a gente aí, divulgando. É isso mesmo. Bom, Eu... e aí? Nossa, hoje tinha bastante trânsito, viu? Deu uma atrasadinha, mas foi mal. Me planejaria Entendi. pra... Agora tá voltando às aulas, acho. Teve acho que faculdade que voltou hoje. O Michel falou que não vê a hora de estar nas lives. Vamos programar. Quero ver ele falando. Beleza. Eu tava pensando, na verdade, a gente acabou nem lançando a pergunta do melhor horário da live, né? Se era Verdade. 7, se era 8, a gente acabou, tá fazendo uns testes, mas... a constelação de Tudo ontem bem? foi... Tava testando, ó, dá pra ver. Ai, fiquei parada, né? Foi mal. É que eu fui ver quem que tava aqui com a gente, é o Michel. Por enquanto só Michelzita. Bom, mas vamos batendo um papo com ele, então. Com Enquanto o certeza. pessoal conecta. A gente podia contar pra ele que ontem foi muito legal. Gente, que trabalho fantástico, né? Foi impressionante. Tava com uma energia muito boa. Todo mundo, assim, muito disponível, né? Sim. E desenrolou muito bem, né? Todas as etapas. A gente fez a empresarial, que ela é mais fatiada, é um pouco mais longa que uma constelação familiar, e ela é feita por etapas, né? Todas as etapas desenrolaram bem, né? E foram tendo conexões, né? Entre uma e a outra, né? Foi sendo construída ali toda uma ideia, um raciocínio. Várias informações novas surgiram, que as consteladas, né, tiveram insights, coisas que elas gostaram muito, né? E houveram, acho que, muitas surpresas mesmo, assim, né? Com a condução do trabalho. Porque talvez, acho que na nossa conversa tinham coisas, assim, várias possibilidades, né? Mas como o campo, ele sozinho já colabora, né? Já trouxe, né? A gente abriu o campo e ele já começou a trazer ali, se revelar, né? Que é o mais legal. Então, e os testes que nós conseguimos fazer também, né? A perspectiva do cliente, a perspectiva da receita, né? Acho que foi muito rico isso, né? Tanto que hoje já vamos nos comentários aí, né? É verdade. Ficou ótimo. Legal. Ó, Marcinha entrou. Beijo, Márcia. A Márcia, ela tá pensando em participar de uma constelação. Vamos ver, quem sabe. Dia 30 tem uma, hein? Semana que vem. Estamos aí com algumas vagas abertas ainda. Se quiser aproveitar. Duas constelações esse mês e já começamos esse janeiro arrasando, né? Não é? Para quem tava de férias e achou que ia ser parado, estamos trabalhando bastante aí. Uma coisa que acho que é legal
a gente talvez já colocar assim as datas que a gente já sabe, né? Acho que da semana passada o pessoal acabou comentando de sábado, ocorrências aos sábados, e a gente acabou esquecendo de atualizar, né? Que ficou só para definir se era melhor de manhã ou à tarde, né? Até o pessoal aí, se quiser dar uma opinião, né, de horário que é melhor, um grupo de constelação no sábado de manhã ou no sábado à tarde, a gente agradece para poder se organizar melhor. Né? E aí, vamos começar? Vamos conversar sobre o nosso tema de hoje? Sabe que esse tema, né, a gente acaba deixando ele com um tratamento bem especial porque ele é tão sensível, né, Joyce? As pessoas, quando conversam com a gente sobre esse assunto do aborto, e sempre tem uma grande dor, né? E vários outros sentimentos envolvidos, né? Então é algo que a gente tem que olhar com bastante carinho mesmo, né? Com bastante cuidado. E muito respeito também, né? Acho que a primeira coisa é não julgar mesmo, né? Exatamente. Isso é uma reflexão, assim, porque existem várias coisas que envolvem esse tema, né? O aborto espontâneo, o provocado, ou a criança, né, que nasceu, mas não sobreviveu, e abortos que às vezes nem são sabidos, né, pela mãe, pelo pai, acabam às vezes nem tendo essa consciência. Então tem tanta coisa que envolve, que acho que a primeira coisa é lembrar disso, né, de que a gente precisa sempre procurar sempre ter uma postura do não julgamento, né? Exatamente. E aí você quer colocar um pouquinho, que você sabe que você é didática, né? Mais ou menos, vamos lá. Bom, deixa eu ver se a gente tem mais alguém, estamos ainda com o pessoal, mas vamos lá passar a parte mais teórica da constelação, né? Como é que o aborto influencia nas 3 leis, né? A gente, dentro da constelação, a gente trabalha observando 3 leis básicas, que é a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. O aborto, ele acaba esbarrando diretamente em 2 das leis, que é a lei do pertencimento e a lei da ordem, né? Quando essas 2, né, são quebradas, aí existe um reflexo em todo o sistema, né? Todo mundo sente. Então, por exemplo, quando a lei da ordem, ela diz que quem vem primeiro vem primeiro, e ponto. Então vamos imaginar que você tem uma criança que ela não nasceu e depois essa mulher engravidou de uma outra criança que nasceu, né? Então esses pais vão pensar que eles têm somente um filho e assim eles vão tocar a vida, né? Esse aborto, ele vai ter lá suas dores, né? Mesmo se ele sendo conhecido ou não, inconscientemente ele é capturado, toda essa emoção é captada, né? E eles vão considerar que eles têm um filho, né? E esse filho, ele vai agir como se ele tentar agir como se ele fosse o primeiro filho, né? O primeiro filho, ele traz toda uma carga aí de responsabilidades, de emoções, né? Que são diferentes conforme a ordem dos filhos. Depois a gente também fala um pouquinho mais sobre isso, né? Mas existe toda aí uma carga que vem junto com cada posição que a gente ocupa dentro do sistema. Então, o que vai acontecer? Esse filho, ele vai achar que ele é o primeiro e ele vai tentar agir como tal, né? Só que ele não vai conseguir. Ele vai tentar, por vezes, ocupar um lugar que não é dele, né? Isso vai trazer todo um desequilíbrio no sistema, que aí a gente esbarra na outra ordem, que é a ordem do pertencimento, que diz que todos pertencem ao sistema. Então, a constelação, ela entende que você existe no sistema a partir do momento da concepção. Então, existiu a concepção, existe um lugar reservado no sistema
para essa pessoa. A partir do momento que ela não nasceu, o lugar dela permanece ali. Se vem alguém depois dela, essa pessoa tenta ocupar um lugar que não é dela. Então ela sai da ordem e também ela tenta preencher ali um lugar que está vazio. E que tipo de prejuízo isso pode trazer? Toda vez que você não está no seu lugar, você perde força de vida. Então, as coisas que você tenta fazer, elas não vão para frente, os seus negócios não dão certo, os seus relacionamentos ficam prejudicados. Toda vez que você tenta ocupar um lugar que não é seu. E você tem um exemplo sobre isso, né, Fran? Para contar pra gente. Eu adoro dar os meus exemplos, porque nada melhor do que falar da gente, né? Falar do outro fica tão longe, tão subjetivo. Mas descobrir isso na prática, a constelação ela fica muito, às vezes, difícil de traduzir, porque a gente vem de um pensamento, né, muito cartesiano, mas sentir isso no corpo, sentir isso, né, no coração faz muita diferença. Então eu já até comentei, né, com você que eu fui criada a vida inteira com uma irmã mais velha, com todas as obrigações de filha mais velha, e lógico, né, e eu acreditava naquilo e fazia de tudo para estar nesse lugar de filha mais velha. E aí, assim, tem fotos minhas de criança que não tem sorriso, que não tem alegria, que não tem, né, aquela carrancuda, né? Adolescente, então, que já não é muito de alegria, era pior ainda. E sempre aquela coisa, tinha uma distância com as minhas irmãs muito grande, né? Porque eu tava ali como primeira, né? Até que, graças à constelação, eu me dei conta que não, que eu, na verdade, sou a segunda. E ir pro meu lugar de segunda foi muito libertador, né? Porque eu pude entender que, na verdade, eu estava tentando caber num lugar que não me pertencia, não estava honrando esse irmão ou irmã que tem esse lugar de direito, né? Então eu ficava ali com um vazio imenso, e depois eu fui conseguir perceber que na hora que eu acolhi esse irmão, esse vazio ele diminuiu, e assim ficou tão leve a minha vida que, nossa, eu mudei, assim. Hoje a relação com as minhas irmãs é muito mais próxima. Hoje eu consigo perceber que não tem tanta distância com as minhas irmãs, né? E, acima de tudo, uma tranquilidade, né? E aí, falando isso, fica muito, também pode parecer meio loucura, mas pensa você colocando um sapato que não te serve, né? E a hora que você tira aquele e fala, não, deixa eu ir lá pro meu número mesmo, é muito bom, né? Então foi essa sensação que eu tive, e de lá pra cá né, só leveza. Quando às vezes eu sou levada, né, porque ninguém sabe, você não fica falando assim todo o tempo, aí às vezes alguém tá acostumado a te ver lá como filha mais velha, filha número 1, e aí você pode às vezes fazer algo, mas sem ultrapassar limites, né? Você consegue fazer aquilo com leveza, né? E com postura de amor. Então, eu acho ótimo. Para mim foi libertador, como eu disse, e acho que é uma reflexão muito boa para a gente estar contribuindo, né? Porque quantas mães, e isso eu pensei muito, assim, quantas mães têm essa dor de ter perdido um filho, né? Então, durante a gestação, no começo dela, ou perto do fim, ou até ter conseguido pegar seu filho no braço, mas ele, né, acabou que viveu por pouco tempo. É uma dor que deve ser tão grande que muitas vezes se quer esconder, né? Se quer guardar e tentar apagar.
Mas, e eu até imagino que isso aconteceu, né, com os meus pais, e a gente conhece casos, lógico. Então, quando você consegue olhar para esse ser e dizer, eu sinto muito que isso aconteceu, mas você também pertence no meu sistema, é muito bom, né? Sim, é libertador, né? Você reconhecer que existe alguém, né? Que você não está sozinho naquele sistema, existe alguém que ocupa aquele lugar, né? E você pode voltar para a sua vida, né? Você pode olhar para você mesmo, né? Então todo o sistema se reequilibra. E tem casos também, né? Até avançando um pouquinho mais nessa conversa, que nós sabemos que existem até dificuldades. Eu dei a minha dificuldade, que foi um pouco mais emocional, então de estar lá sempre fechada, sempre muito séria, muito carrancuda, muito exigente comigo mesma, né? Mas a gente sabe de casos de crianças que desenvolvem outros problemas, né? Então, não consegue ir bem na escola, tem problemas para se alfabetizar, né? Problemas, às vezes até diagnosticado como alguns transtornos, e que na verdade é essa ocupação desse lugar indevido, ou a honra por quem não nasceu, né? Então, Exatamente. Acho que é um olhar que a gente precisa ter e que a gente sugere, né? Que os pais que passaram por essa dor tenham, para que também as outras crianças, os outros filhos, possam seguir melhor a vida deles, né? Isso, e essa questão de honrar, né, quem não nasceu, ela afeta tanto os filhos que vieram depois quanto os pais, né? Porque a dor desses pais, ela é muito grande, né? É um sentimento de perda e também de culpa, mesmo que seja um aborto não provocado, né? Seja um aborto espontâneo, existe inconscientemente um sentimento de culpa, né? E não se enganem pensando que é só a mulher, né? A mãe que estava ali grávida, que tendo consciência ou não da perda desse bebê, que ela sente. A gente já viu no campo muitos pais revelando uma dor tremenda pela perda desse bebê. Então não é só a mulher que sofre, né, com isso. E às vezes gera também essa questão de honrar essa vida que não existiu, né? Então, depois de um fato como esse, os pais eles podem criar um desejo de seguir esse mesmo destino, né? Então, aquela vida vai ficando triste, entra um processo depressivo, né? Algumas outras doenças, enfim, as coisas começam a não dar muito certo. Né? Porque o caminho é de morrer para aliviar a dor, né? Morrer para se encontrar com aqueles que não nasceram, né? Isso, né? Tipo, qual que é o caminho de eu chegar até você? Né? Se você seguiu esse caminho, eu vou seguir também. Né? E isso acontece, né, de forma inconsciente, mas é aquela pessoa que a vida vai parando, né? Não tem mais alegria para nada, tá ali porque tá respirando, né? Não tem nada mais ali que gere motivos assim para realmente ter essa alegria de vida e essa força de vida. Né? E no casal, uma outra coisa que pode acontecer devido ao aborto é uma separação, né? Porque existe esse sentimento de perda, existe a culpa, e por vezes o sistema, o que ele entende? Que um bebê, né, um filho, ele é essa materialização do vínculo do casal. Né? E quando esse bebê não nasce, é como se houvesse uma mensagem que diz: eu não quero um vínculo com você. Né? E isso, por vezes, causa a separação do casal. Né? Às vezes acontece o aborto,
as pessoas levam isso, né, da melhor maneira possível, né, apesar de toda a dor, de todos os sentimentos não agradáveis que acompanham esse processo, o casal tá ali. Só que mas alguma coisa mudou, né? Alguma coisa que eles não conseguem compreender muito bem acontece que leva a uma separação. Chega um dia que eles falam, olha, não sei, mas não dá mais. Né? Então, isso também é uma das coisas que podem acontecer aí como consequência dos abortos. E que são duas coisas, né? Que essa questão de buscar o caminho do filho e de não lidar com a culpa, que de certa forma, acho que não tem outro nome não, né? É uma culpa por aquela perda em relação ao seu parceiro, né? Sim. E também pode acontecer, né? Por isso que fala, mas você está falando de separação, pessoas que são casadas. E aquelas pessoas que, de repente, não têm um relacionamento, mas engravidam e por motivo que seja, não tem o filho, tem um aborto espontâneo, né? Como que isso funciona? Da mesma forma, existe um vínculo e essa pessoa ela tem uma probabilidade de ter dificuldades em encontrar um novo parceiro e manter um relacionamento, né? Porque ali no inconsciente dela reverbera essa ideia de que ela não quer um vínculo, né? Teve até, né, Fran, uma constelação que nós fizemos que abordou um pouco isso, né? Existiu uma questão... É uma constelação que nós fizemos e, né, no final do ano passado, não foi? Foi. E que a pessoa, ela não conseguia se relacionar, né? Tinha todas as qualidades, estava, assim, entendia que conscientemente estava disponível, então fazia o movimento de procurar uma parceira, mas simplesmente não acontecia, né? Foi até desse jeito que ele colocou pra gente. E no final percebeu justamente isso, que estava ligado a um acontecimento que na época não tinha mesmo gerado uma consciência, mas que ficou ali, né, no inconsciente dele. E o lindo de saber, né, é que depois que foi feito o trabalho, ele conseguiu receber no coração dele esse filho perdido. E tá super bem, conseguiu agora, né, engatar aí um novo relacionamento, tá muito contente, porque tem um lugar no coração, né? Isso. Que é o que a constelação proporciona, né? Não só a constelação, você começar a refletir sobre isso, né, e conseguir trazer justamente esse movimento, né, reconhecer que ali existiu uma pessoa que faz parte desse sistema e trazer ela no seu coração. Né, e como que você pode começar a materializar isso? Né, por exemplo, eu tenho na minha família um caso de um aborto, né, que era o primeiro filho da minha mãe. Então, quando as pessoas perguntam, você tem quantos irmãos, né? Eu falo, eu tenho 3, né? Que seria esse meu irmão que não nasceu, a minha irmã e eu, né? Então, eu tenho 2 irmãos, né? Nós somos em 3. Então, essa é uma forma da gente incluir essa pessoa. E é impressionante que depois que eu tive todo esse conhecimento, né, da constelação, a gente começou a estudar, a compreender como isso funcionava, que quando as pessoas dizem pra mim, você tem quantos irmãos? Eu digo que eu tenho 2, dá um quentinho no coração, né? Assim, a gente sente que realmente faz parte, assim, e tá completo e tá equilibrado. Né? Sabe então é importante. Você sabe que você falou do quentinho, né? E eu tenho um caso recente, e que daí não é constelação, foi um bate-papo, né? E que a pessoa, ela perdeu também um filho, e então hoje ela tem 3 filhos, e ela perdeu o segundo. E ela estava muito abalada, assim, né? Ela não conseguia falar, porque ela falava assim, eu tô achando tudo errado, porque quando me perguntam dos meus filhos e eu vou falar 2, eu quero falar 3,
mas esse segundo não existiu, eu não, né, não peguei no colo. Daí, quando eu conversei e expliquei um pouquinho disso, só da conversa e dela entender que sim, ela é mãe de 3 filhas e ela foi a melhor mãe que ela podia ser para esses 3 filhos, né? E que bom que eles tiveram a sorte de ter essa mãe, né? Nossa, é como se um novo caminho tivesse surgido para ela, assim, né? E é uma palavra. Lógico que não é a palavra, mas o como ela recebeu isso, né? Então, às vezes a gente fica falando, constelação, vai fazer constelação, mas não é o fazer, né? É o entender essas leis, observar como elas atuam no nosso dia a dia e vai começar, né? Então, assim como o nosso cliente que agora está super feliz que está engatando aí um relacionamento novo, a gente tem esse bate-papo com a moça, tem o seu quentinho no coração e tantos outros casos, né? Relatos até de pessoas que conseguiram resolver, né, o problema de alfabetização das crianças, né, e de dificuldade com a matemática. Então, poxa, às vezes é só mesmo deixar essa lei tá agindo no seu sistema, né? Exatamente, essa consciência e o reconhecimento, né? E essa questão dos filhos, eu me lembro, né? Às vezes a gente ignora coisas que eram feitas antigamente, mas elas têm um certo propósito, né? Porque eu lembro que é muito comum de ver, quando eu era criança, a minha avó, as irmãs dela, enfim, sempre quando elas iam falar de filhos, falava, fulana tem 5 filhos, 2 vivos e 3 mortos. Né? Era muito comum a gente ouvir isso, né? Hoje em dia, raramente, né, você ouve algo desse tipo. Mas era uma forma que incluía, né, essas crianças, né? Porque antigamente aconteciam, né, até por conta da medicina, mais, né, enfim, né? Aconteciam muito mais casos, né? Às vezes até de morte no nascimento, né, por conta de falta de estrutura. E às vezes até logo depois do nascimento, né, devido às condições das pessoas, né, de saúde, né, enfim, alimentação e eu lembro que era muito comum ouvir isso, né, eu tinha 3 irmãos, 2 vivos, 3 um vivo, 2 mortos, enfim, né, e aí não é à toa, né. Eu acho que são as sabedorias dos antigos que com a modernidade vai se perdendo, mas que talvez num estudo desse a gente comece a entender o que realmente queria dizer, né? Ou até o que estava por trás, assim, né? E a gente, assim, tá falando da dor dos pais e falamos um pouco da dor dos filhos, né? Porque a gente falou até de alguns problemas de saúde, de algumas questões, mas também tem aquela questão da sobrecarga, né? Eu vou usar esse termo, que é assim, a mãe os pais tentam muito engravidar, tem aí alguns problemas e daí conseguem ter uma gestação até o final e a criança nasce, né, com saúde, começa a seguir o seu caminho nessa vida. Só que existe uma expectativa muito grande, né, dos pais, porque de forma inconsciente eles estão olhando para aquele ser e não enxergam só aquele ser, mas também o outro que foi perdido, né? Então fica um excesso mesmo, né? Uma sobrecarga de atender por 2 ou por 3, não importa. Isso também é muito pesado para o destino de alguém, né? Então acho que isso também a gente pode trazer nessa reflexão, que quando a gente está falando desse tema, que de novo dizendo é sensível, são vários ângulos, né? Perspectiva dos pais, que muitas vezes levam a culpa, levam essas dores que querem, às vezes é preferível ficar escondido, o olhar por aqueles que partiram, né?
que também, se a gente for usar uma visão sistêmica, para eles é muito pesado ter outros querendo seguir o mesmo destino, né? Em vez de fazer um pouquinho diferente. E a perspectiva do filho que fica, que também acaba muitas vezes tendo que lidar com excesso de expectativas, né? Então, sei lá, eu sinto que nessa live aqui a minha vontade é de fazer um convite para que todos que viveram ou sabem de alguém que viveu uma situação dessa, que realmente coloque no coração o eu sinto muito e eu vejo você, né? Que acho que isso pode ajudar a trazer bastante mais leveza, né? Com certeza, Fran. Acho que basicamente é isso, né? É um tema que ele tem, né, uma vastidão assim, que dá para conversar muito, né? Tem bastantes detalhes, né? E nada melhor do que ter a experiência. Eu sou a senhora experiência, né? Eu falo toda a nossa live que tem que ter a experiência, tem que... Né, principalmente se você se identificou com alguma dessas consequências, né, que a gente comentou, vamos olhar, né? Tipo, traz, né? Acolhe no coração, né? E é interessante olhar para isso, né? Se for possível fazer uma constelação para, de fato, fechar essa harmonização e o equilíbrio desse sistema, é muito importante, muito especial. Legal, ai, que lindo. Então tá bom, vamos deixar, não vamos deixar ela muito grande para a gente conseguir gravar, para quem não conseguiu assistir, né? E convidar novamente para o nosso workshop do próximo dia 30, que com certeza a gente vai estar lá cheio de energia e bem receptivo. E se for que nem o de ontem, nossa, vai ser de novo. Vai ser muito bom. Com certeza vai ser bom. Isso aí. Isso. Espaço sem amor, só lindezas. Você também é linda, viu? Obrigada, aí. Então tá bom. Então beleza. É isso, obrigada. Obrigada, Joyce. Obrigada, pessoal. Vamos lá, um beijo. Opa, viu? obrigada, beijos, tchau. Tchau.